Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, eu bato um papo com o diretor-presidente do Expresso Princesa dos Campos, Florisvaldo Rudnick, sobre transporte terrestre. No estúdio, converso com o juiz eleitoral Luiz Henrique Miranda. E ainda, dicas de alto estilo para você sobre mundo gourmet, pets e turismo. Fique com a gente, é um instante só. Está na hora da dica de hoje do Alto Estilo Gourmet. Quando se fala em ingredientes versáteis, o doce de leite certamente está entre eles. Pode ser consumido puro, de colher, em tabletes, usado em recheios, coberturas e até base de receitas. Tradicional de vários países da América Latina, surgiu a partir da utilização do açúcar como conservante de vários produtos, inclusive do próprio leite. E sua composição é exatamente essa: leite e açúcar na proporção de 2 litros de leite integral para meio quilo de açúcar. Uma dica para evitar que o leite talhe na hora de adicionar o açúcar é colocar antes uma colherinha de café de bicarbonato de sódio. Para que um doce de leite caseiro fique cremoso, o segredo é mexer a mistura constantemente em fogo baixo para evitar que o leite transborde. Para quem deseja preparar o doce de leite em pedaços, é recomendável manter a mistura em fogo baixo até o momento em que se consegue ver o fundo da panela. Depois disso, é só retirar do fogo e continuar batendo com a colher de pau. Quando começar a açucarar, despeje em uma superfície de mármore umedecida e corte em quadradinhos. Depois de pronto, você deve guardar o doce em potes de vidro, que podem ser utilizados em conserva. Outra forma de preparar o doce de leite é cozinhando uma lata de leite condensado fechada na panela de pressão. Mas cuidado na hora de abrir. É preciso esperar a lata esfriar por uma questão de segurança e também para evitar que o doce fique caramelado. Este ano, os quase 5.000 municípios brasileiros vão passar pelo processo eleitoral. E a eleição, quando é no quintal de casa, sempre acaba movimentando mais a comunidade e, com isso, gerando mais problemas. E para falar sobre esse processo, a gente recebe hoje o Dr. Luiz Henrique Miranda, que é juiz da Primeira Vara Civil e também juiz eleitoral. Prazer te receber, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de expor algumas questões aí para o esclarecimento do público e do eleitorado pontagrossense. Não, esse ano especificamente acaba sendo carga dobrada para os juízes, que algumas pessoas às vezes não lembram, mas vocês têm que acumular a função lá da vara civil, criminal, família, junto com a função eleitoral. Não existe juiz eleitoral que cuide só disso, né? Não, a justiça eleitoral, ela funciona, por ela respondem os juízes estaduais. Aqui em Ponta Grossa nós somos atualmente em 20 juízes, sendo 5 designados para a Justiça Eleitoral, daí atuação por rodízio, um período de 2 anos cada magistrado. E aí cada juiz responde por uma das nossas zonas eleitorais? Uma zona eleitoral. Então, cumula, além da sua atividade ordinária, na judicatura estadual, também responde pela Justiça Eleitoral. Daí. E além de responder por aquela zona eleitoral, ainda um juiz cuida da propaganda de rua, outro da TV, outro do registro de candidatura, não é fácil, né? Somos 5 juízes eleitorais, aí é a distribuição da competência. 3 dos 5 juízes têm competência específica. Então, o juiz da 14ª, que é a zona mais antiga, responde por registro de candidaturas, registro de pesquisas, prestação de contas. Um juiz responde, que é, no meu caso, da 197, eu respondo pela propaganda das mídias, televisão, rádio, mídia impressa, internet agora também, e a juíza da 15ª, se não me falha a memória, responde pela propaganda de rua. Isso no caso para julgamento dos processos, porque se uma pessoa tiver alguma denúncia ou algum esclarecimento, todos estão... Claro, todos os servidores da Justiça Eleitoral, todos os juízes, né, estão à disposição da comunidade para prestação de esclarecimentos e resolução de questões. Se houver, né, necessidade de judicialização de alguma situação, aí sim é que esses 3 têm a competência específica. E depois, crimes eleitorais, daí os 5 juízes que respondem também.
E agora nós estamos num período relativamente tranquilo, Luiz, porque passou a fase do registro de candidaturas, que é tenso, e ainda não começou o quente da propaganda. Agora ainda está dando para respirar um pouco? Está bem tranquilo. Por enquanto não tivemos assim nenhum incidente na minha área específica, que é das mídias. Não houve nenhuma reclamação, nenhuma denúncia. Oxalá não aconteça, mas é muito provável que alguma situação ou outra seja levada à Justiça Eleitoral. Mas enquanto nós não tivermos, eu penso, o início da propaganda gratuita no rádio e na televisão, é muito provável que nessa área não existam assim maiores problemas. O que tem, sempre suscita uma dúvida, algum problema, é a propaganda de rua, mais por desinformação até do que por má fé, porque a legislação ela cerceia bastante né, o exercício da propaganda, e no fazê-lo, algumas proibições não são bem compreendidas e às vezes as pessoas de boa fé acabam transpondo os limites estabelecidos pela legislação, pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Mas são coisas simples também e facilmente solucionáveis. Se a gente for fazer uma retrospectiva aí, até recente, vamos dizer, de 20 anos atrás, aí, de 4, 5 eleições atrás, a cada ano a legislação está ficando mais rígida e as ações de propaganda eleitoral, de divulgação do candidato, estão ficando mais restritas, né? É verdade. Se nós formos fazer uma retrospectiva de como eram as eleições e o que era permitido nos processos eleitorais de anos atrás, de 2 décadas atrás, nós vamos ver que houve realmente um engessamento dos candidatos, dos partidos. Foi uma opção do legislador. Se boa ou ruim, não nos cabe criticá-lo, né? Eu posso até ter uma opinião pessoal a respeito, mas como juiz eleitoral eu devo ficar distrito ao que diz a norma, se pode ou não pode. Mas nós vemos assim que no afã de vedar ou de coibir o abuso do poder econômico, de igualar os candidatos na busca do voto, na conquista do voto do eleitor, o legislador ele agiu com bastante rigor. Então, coisas que antigamente eram permitidas, os showmícios, as participações de artistas nos comícios, está proibido. Outdoors também não são mais permitidos. A fixação de propaganda em determinados bens públicos, que antes era permitida, também não o é. Então nós tivemos, assim, nessa linha, um engessamento dos candidatos, dos partidos, das coligações, uma restrição muito grande à propaganda. O que alguns criticam, talvez com razão, no sentido, dizendo que isso impede que os postulantes aos cargos públicos consigam se expor efetivamente, expor as suas ideias aos eleitores. É porque nós temos a propaganda gratuita, começa em meados de agosto, Luiz, 45 dias antes da eleição, né? Isso mesmo, dia 21 de agosto, se não me falha a memória. 21 de agosto. E acaba sendo, são 45 dias, mas os partidos têm tempos diferentes, como são muitos candidatos a vereador, tem alguns que vão aparecer 2 ou 3 vezes na TV? Na propaganda, no espaço reservado à eleição majoritária, para os cargos de prefeito, para os cargos de prefeito e vice-prefeito, são 3 dias na semana, o tempo dividido meia hora, mas o tempo ali dividido entre os partidos ou as coligações, conforme a sua representação no Congresso. Então, há uma exposição, assim, um tempo de exposição razoável, o que permite, quero crer, a divulgação das suas plataformas, das suas ideias, das suas propostas. Em relação à eleição proporcional para os cargos de vereador, realmente a exposição é mínima ali, né? Então, se o partido ou a coligação não fizer uma racionalização na distribuição do tempo entre os candidatos, mal vai haver tempo para eles mostrarem o rosto, divulgarem o nome e o número da sua, de que eles estão postulando ali. Exatamente. Então, salvo assim alguns candidatos que inovem ou que tenham assim uma capacidade de expressão muito boa num tempo tão curto, nós tivemos na primeira eleição presidencial lá aquele famoso Enéas dos seus 30 segundos e tal, mas salvo esses casos assim, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão para os postulantes aos cargos na eleição proporcional, eu acho que não
não é isso que vai desequilibrar a disputa. Esse nosso papo está muito bom. Podemos continuar no próximo bloco? Claro. Então, é um instante só e a gente já volta. Não saia daí. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Luiz Henrique Miranda, juiz da Primeira Vara Civil e também juiz eleitoral. Nós estávamos conversando aí no bloco anterior das restrições da propaganda e que às vezes acaba isso prejudicando um pouco os candidatos, principalmente a vereador, que são muitos, né? E aí, como é que fica a questão, embora não seja exatamente a sua área de atuação nessa eleição, mas propaganda de rua, os carregadores de pirulito os cartazes, as placas, o que os candidatos podem fazer para se tornar conhecidos? É permitida a distribuição de volantes, de impressos. Em relação a isso, a legislação também é muito mais rigorosa hoje. Há necessidade de que nos impressos seja informado o responsável pela confecção, com a indicação do número do CNPJ ou do CPF, o número do CPF ou CNPJ de quem encomendou também aquele material, identificação do candidato, da coligação ou do partido que ele integre, e é permitida a distribuição, enfim, né, dos santinhos, famosos santinhos, jornais de campanha e assim por diante. Também é permitido os pirulitos, que chamam, as placas, desde que móveis, vedada a fixação dessas placas em canteiros, postes, etc. E aí que eu comentei, né, da transgressão sem má-fé da legislação. Muitas vezes é uma pessoa contratada, fica lá o dia inteiro em pé, segurando aquele negócio, vai descansar, dá uma encostada num poste. Já vai a reclamação ao Fórum Eleitoral de que está havendo, né, violação da lei, e a rigor está, porque não é permitido o apoio, não há fixação. Mesmo o apoio do material já não é permitido. Num poste, num sinal de trânsito, assim por diante. Mas é permitida a colocação de cavaletes, é permitida, desde que com alguém por perto, para fiscalizar, para gerenciar aquilo, permitida a colocação de mesas para o apoio, para uso ali, para guarda de material de campanha, assim por diante, respeitados os horários, das 6 ou 8, não me recordo, eu acho que das 6 até as 22 horas, desde que também não atrapalhe o trânsito de pessoas e, principalmente, que não seja obstáculo à visualização de sinais de trânsito, não crie, enfim, algum embaraço ali às normas de boa circulação. E o famigerado carro de som, que tem muita gente que quer abater o carro de som a tiros quando passa e outros adoram. Ele assim, desperta paixões e ódio, né? Quais são? É permitido o carro de som com os jingles de campanha? Eu sou um dos que, pessoalmente, sou contrário a carro de som em qualquer hipótese. Eu Daqueles que quer bater a tiros. Numa cidade como Ponta Grossa, que tem tantos veículos de comunicação, rádio, televisão, jornal, por mim, já nem teríamos mais esse tipo de mídia, né? Mas, enfim. Mas na eleição, sim, é permitido das 6 até as 24 horas os veículos móveis e tal, e das 6 ou 8 até as 22 horas a aparelhagem fixa, nos diretórios, comitês de campanha e assim por diante. O que não deixa de ser um contrassenso, né? Porque, aliás, é até as 24 horas, se não me falha a memória, nos diretórios, e até as 22 os móveis. E deveria ser o contrário, porque o móvel, enfim, passa, incomoda um pouquinho e já vai embora, né? Diferente do fixo, que fica martelando em cima de um... Coitado do vizinho. Um agrupamento ali específico, né? Aí é permitido, mas daí as posturas municipais têm que ser respeitadas também, as normas ambientais prevalecem sobre, não as posturas municipais, mas as normas ambientais prevalecem sobre a legislação eleitoral. Então é permitido o carro de som, sim, mas um nível de decibéis tem que ser respeitado para que não se torne algo agressivo à saúde das pessoas. Além do que, existem restrições na própria legislação eleitoral. Então, há uma distância mínima de determinados prédios públicos, das sedes dos poderes executivo, legislativo, dos fóruns judiciários, escolas, durante os horários de funcionamento, estabelecimentos de saúde. Então, nenhuma propaganda é permitida com carros de som, alto-falantes, a uma distância inferior a 200 metros desses prédios. Então, aí já são coisas para a população até ficar alerta, que se sentir incomodada, pode procurar
o Poder Judiciário, né? Pode, deve, né? Os telefones da Justiça Eleitoral estão permanentemente ligados e fora dos horários normais de trabalho também existem serviços de plantão para a recepção de denúncias e adoção de providências. Outro tipo de propaganda que foi totalmente vedado é distribuição do que quer que seja, fora os impressos, claro, mas chaveiro, boné, lixa de unha, batom, camiseta. Réguas, tudo. Qualquer brinde que descaracterize a atividade meramente promocional e que gere uma vantagem para o eleitor é caracterizado como dádiva, como uma tentativa, ainda que indireta, de aquisição do voto do eleitor, ensejando a aplicação de multa, podendo caracterizar abuso de poder econômico também. Então, boné, camiseta, chaveiro, nada, enfim, é permitido. E a legislação, ela não é restritiva no enunciar o que não pode, ela é meramente exemplificativa. Então, ela diz lá, bonés, isso, aquilo, ou qualquer outra coisa que possa caracterizar vantagem ao eleitor. Então não adianta dar um vasinho de violeta lá, já está caracterizando. Nada. E uma das mídias que eu acho que causa maior dificuldade, tanto para os candidatos, para os partidos, como para a Justiça Eleitoral, é a própria internet, né? Que ainda é uma coisa muito nova e um território meio sem domínio, né? Talvez, assim, eu acho que não há um problema maior na propaganda via internet. Não há uma dificuldade maior na operacionalização dela e na fiscalização dela. Eu ousaria até dizer que a fiscalização na internet é até mais fácil do que seria na rádio, do que seria na televisão, que você precisa requisitar material para ver o teor de um programa que foi veiculado e assim por diante, né? Na internet, antes de mais nada, há que se dizer o seguinte: é possível a propaganda pelo candidato, pelo partido ou pela coligação, desde que identificado, previamente registrado o site ou a página na Justiça Eleitoral. E o particular também pode, na sua página própria, no Facebook, no Orkut, enfim, nas redes sociais, o particular, o eleitor, ele também pode, no exercício do direito de expressão, manifestar livremente opinião. Então ele pode usar a página pessoal para divulgar apoio a um determinado candidato, para desenvolver críticas a outros candidatos, mas aí sujeito sempre às restrições da legislação eleitoral. Primeiro, não pode ser usada uma página pessoal como veículo de propaganda partidária ou de propaganda de candidato. Tem que ser uma manifestação efetivamente pessoal. Não é admitido a paga, não é possível, então, a comercialização de propaganda por intermédio de uma página pessoal. Como se não bastasse, o particular, o eleitor, que fizer uso da sua página para divulgação de ideias no exercício de uma garantia constitucional, ele se sujeita também aos rigores da lei, caso ele transponha os limites, que ele, no exercício do direito de crítica a uma determinada candidatura, ele cometa ofensa, agressão à honra. Então, quer dizer, não pode ter um banner de determinado candidato ou partido no blog de um jornalista, ou de um comentarista, de qualquer coisa. Não pode ter ali um banner de propaganda. Ele pode, é uma situação bastante complicada. E isso vai ter que ser avaliado caso a caso, se é uma divulgação de ideia, uma divulgação de uma posição pessoal, ou se trata de uma propaganda institucionalizada por vias transversas. Paga nem pensar. Paga nem pensar. A legislação proíbe terminantemente. E uma questão também que sempre gera dúvidas, doutor Luiz, questão da entrevista, da matéria jornalística com os candidatos. No caso de Ponta Grossa, por exemplo, muitas pessoas que ocupam posições de liderança, que são fontes de entrevista, são candidatos a vereador. Como é que fica? Porque aí as pessoas cobram da gente, que é jornalista, mas você levou fulano, ele é candidato a vereador. Não, eu não o entrevistei como candidato a vereador, e sim em uma outra atividade. Pode ou não pode? Ou cada caso é um caso? As situações elas têm que ser examinadas assim, né, individualmente e tal. Mas a regra geral é no sentido de que a todos os candidatos sejam conferidas as mesmas oportunidades. É muito difícil a separação
naqueles casos em que há uma postulação à reeleição, é muito difícil a separação, ou praticamente impossível, a separação da figura pública, da autoridade pública, do prefeito, do vereador, quando o prefeito concorre à reeleição, ou o presidente, assim por diante, ou o vereador, ou o deputado, é muito difícil a dissociação da imagem dele de atual ocupante de cargo e de candidato postulante à recondução ao mesmo cargo. Então a prudência é, eu acho, assim, o melhor caminho, evitar trazer essas pessoas à mídia, salvo por conta de uma situação perfeitamente justificável. Evitar que possa ser caracterizada a vinda dela a um programa ou uma entrevista no noticiário, que possa ser caracterizado como concessão de oportunidade de promoção pessoal, o que enseja aplicação de multa ao veículo de comunicação, pode até gerar na suspensão da geração de sinal e assim por diante. Ou seja, valem as máximas de que prudência, bom senso e cuidado e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Exatamente, levando sempre em conta aquela preocupação do legislador, que é a de não permitir um desequilíbrio no processo eleitoral. O eleitor ele tem que exercer de forma absolutamente isenta, livre, e o seu direito de voto. E toda interferência nessa liberdade do votar, e interferência, né, aconteceria se a um determinado candidato fosse permitido uma exposição maior do que aos outros, fosse permitido um uso abusivo de poder econômico ou de poder político, então tudo isso deve ser evitado. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Tenho certeza que orientou todo mundo. E um bom trabalho para vocês na Justiça Eleitoral. Tomara que vocês trabalhem pouco. Muito obrigado, tomara mesmo. No próximo bloco, dicas de alto estilo para você. É um instante só e eu já volto. Confira a dica de hoje de turismo em alto estilo. Na hora de viajar para fora do país, uma situação que aflige muito as pessoas, principalmente quem não tem muita prática no estrangeiro, é a questão do dinheiro. Quanto levar, a questão de segurança. E é sobre isso que eu converso hoje com a Regina, que é da área de câmbio da JD Graphy. Regina, prazer te receber aqui no nosso Turismo em Alto Estilo. Muito obrigada. Boa tarde. Regina, pessoal que vai sair para viajar, tem que dar uma pesquisadinha antes na moeda local ou hoje a coisa está muito mais fácil? Não, sempre é bom você pesquisar que moeda que está valendo no país, né? Então, se é bom você levar em dólar, se é bom você levar em euro, né? E também tem essa questão do cartão, que hoje é muito utilizado, o cartão de débito internacional. Então, como é que funciona esse cartão? Porque a gente já ouviu falar, é muito mais seguro e tranquilo do que você andar com um monte de dinheiro no bolso, sim, né? As pessoas antigamente não existia esse cartão, né? Então não existia quase o cartão de crédito, eram poucas pessoas que utilizavam. Então costumava levar bastante dólar, né? 10 mil dólares no bolso, sendo que corria o risco de ser roubado ou de perder. Se você perde uma quantidade de 10 mil dólares, você fica sem dinheiro, né? Então, para isso inventaram, esse cartão foi inventado, no caso, para os intercambistas. Os jovens vão estudar fora e os pais, como não tinham, cada vez ficar fazendo remessa e pagando taxas e taxas de remessa, os bancos inventaram esse cartão, que é um cartão de débito internacional, que você pode carregar em dólar, euro, né? Existe hoje em dia em várias moedas. O que nós temos disponível na agência em dólar, euro e a libra esterlina por enquanto, né, que são as moedas mais utilizadas, né? E ele funciona como um cartão pré-pago de celular, por exemplo? Exatamente, você carrega, você tem que carregar no mínimo ou 100 dólares, ou 100 euros, ou 100 libras, né, que é a taxa mínima que o banco exige. Acima disso, você pode carregar até 10 mil dólares equivalente em euros ou em libras também, né? Então você vai com 10 mil por CPF, né, a gente carrega ele 3 mil por dia, até completar os 10 mil. Se você quiser carregar 500, 600, 1.000, aí é disponível, cada um escolhe o valor que quer, né? Quanto que precisa. E o pessoal que quiser fazer esse tipo de cartão, vocês têm esse serviço lá? Temos, é só levar a identidade do CPF, né? E a gente faz o cartão na hora e ele leva 48 horas a 72 horas para ser carregado.
Então vamos supor que você está em uma viagem e precisa assim com urgência, né, de um dinheiro lá, né, no máximo em 2 dias está lá para você, né, sendo que às vezes uma transferência de banco ou demora mais que isso, né, e é muito burocrático nessa parte de transferências bancárias, né. Então esse cartãozinho é uma facilidade para todos que estão viajando hoje. Tá certo, obrigada pela informação. Eu que agradeço. Semana que vem tem mais turismo em alto estilo. Para os dias mais amenos do inverno e até mesmo do início da primavera, a aposta é em modelos de casacos não tão pesados. Uma dica certeira é este blazer de lãzinha da Jarmod, com um corte diferenciado que sugere um colete sobreposto e uma cor antenada com as tendências da estação. Em Ponta Grossa, a coleção Jarmod você encontra na Delair Boutique, que fica na Rua Coronel Dulcídio, entre a Doutor Colares e a 15 de novembro. E nos pés, para dar um toque fashion, nada como esse Scarpin da Arezzo. Este modelo faz parte do preview da coleção Primavera-Verão, que vem apostando em tendências como combinação de cores e toques metalizados. E só para lembrar, a coleção de inverno da Arezzo está em promoção com 50% de desconto. A Arezzo de Ponta Grossa fica no piso superior do Shopping Palladium. Veja agora a dica de hoje de pets em alto estilo. Se tem uma situação que assusta os donos de pets, são as brigas entre cachorros. O que fazer, como apartar, como evitar? É sobre esse tema que a gente conversa hoje com o Naio. E aí, Naio, tem cachorro, tem raça que é mais invocadinha, mais encrenqueira e outros mais calmos ou não? Bastou estarem juntos? Sim, Ana. Existem até alguns grupos, né, de cães, que é o caso do grupo dos terriers, que são briguentos, temperamentais, tanto macho quanto fêmea, eles são bem briguentos, né? Os puxa-briga. Puxa-briga. Tanto que o Pitbull é American Pitbull Terrier, ele também ele é um cão que ele descende dos terriers e ele tem essa característica de briga herdada dos terriers, né? Então, os terriers são cães que dificilmente você vai conseguir fazê-los conviver socialmente com outros cães, né? Mas existem, por um outro lado, raças extremamente sociáveis, né? O caso do Beagle, o caso do Dachshund, que é o linguicinha, né? O Fila brasileiro é um cão grande, é um cão bem sociável, inclusive é um cão indicado para fazendas, porque além dele conseguir conviver com outros cães, é um cão onde ele convive bem com outros animais também, galinhas, né? Carneiros e tudo mais, né? E no caso de brigas de cães, geralmente existem forante esta característica do temperamento da raça, existem algumas situações que podem vir a envolver essa briga e a criar um motivo para que eles briguem. No caso de machos, né, geralmente a briga está relacionada com hierarquia, né? Ah, tá. E no caso de fêmeas, a questão é um pouquinho mais complexa. Tanto é que em brigas de machos, você consegue reverter essa situação porque ela se resolve por ela mesma. Porque uma vez que vamos dizer, leva uma desvantagem, ele já entrega o posto para o outro e o outro fica no comando, né? E aí no caso de machos, por exemplo, o líder sempre vai comer primeiro. Se o submisso comer primeiro, ele vai apanhar do grandão. Dificilmente ocorrem mortes nas brigas entre machos. Essas mortes podem ocorrer devido à desvantagem de tamanho. Um cão grande brigando, um pequeno geralmente ele quer mandar, o baixinho ele quer ser o líder. E aí ele vai levar a desvantagem do grandão, porque numa bocada ele pode vir a matar, né? Talvez nem seja a intenção de matar, acidental. Não é acidental, realmente. Um fato muito interessante é, por exemplo, quando você tira, vamos dizer que você tenha 2 cães na sua casa, e aí você tira o submisso primeiro para passear, quando ele entrar, o que ficou vai querer
pleitear, mostrar para ele que então vai haver uma briga na chegada. Quando você suspende um cão no colo, você também está elevando ele no posto da hierarquia canina. Então tem que tomar muito cuidado assim para que você não tome esses procedimentos. Você tem que identificar qual é o cão líder naquela situação, dentro da sua matilha, da sua família, do convívio deles, qual que é o líder e qual é o submisso. E sempre trabalhar, dar uma certa preferência para o cão alfa ou o cão líder. Então se passeia com o cão alfa e depois você passeia com o submisso. Você pega o líder no colo e depois você pega o submisso. No caso de fêmeas, já envolve ciúmes, envolve sentimentos diferentes do que dos machos. Então, tanto que no caso de fêmeas, quando elas brigam, se estranham, dificilmente você vai conseguir construir o relacionamento novamente. E é muito frequente morte, uma fêmea mata a outra, mesmo intencionalmente, para que ela não faça mais parte da matilha. Elas se odeiam, literalmente. Se arranham, se unham mesmo. Então, quando começa uma disputa com a fêmea, muito provavelmente é por causa do dono. As fêmeas brigam na época do cio, então você tem que atender para que o período de cio de uma delas não dê início a uma rivalidade eterna, né? Então procurar afastá-las, acalmar aquele período hormonal para depois você fazer elas conviverem sadiamente, né? E para apartar a briga de dois cachorros e não sair você levando dentada, vale aquela máxima de jogar água fria? Vale, alguns cães não... Não adianta, é só na cadeirada. Em alguns cães você tem que realmente intervir com algum pedaço de pau. É muito perigoso você meter a mão na briga, porque eles estão cegos ali naquele momento, né? Muitos sentimentos ali de defesa, de ataque, o espírito de luta está muito proeminente, então você intervir nesse momento é perigoso, pode vir a levar uma dentada, né? A água, ela é útil, né? Mas você tem que ser rápido bastante, que na medida que eles se separam, o que estava apanhando, ele vai se achar na vantagem de ir lá. Então essas brigas, elas vão e vêm. No primeiro momento que conseguiu apartar eles, tem que tirar um e segurar o outro lá. O melhor a fazer é duas pessoas ajudarem nesse momento, mas a água tem se mostrado muito eficaz, apesar de que em algumas raças não adianta. Quero aproveitar, Ana, as pessoas falam, o pitbull quando morde, ele trava a mandíbula e não solta, né? E aí, eu já me deparei com essa situação, realmente, para pitbull não tem o que faça, não tem água. Tem pessoas que falam assim, que se levantando o trem posterior dele, né, levantando as pernas traseiras dele, ele não vai conseguir respirar, você sufoca um pouco o cachorro, ele vai ter que... Não adianta. Já falaram no caso de cães machos, apertar os testículos dele, não adianta, né? Água não adianta. Pedaço de pau bater nele nas costas ou na cabeça não adianta. Única coisa que realmente abre a boca de um pitbull, e isso eu gostaria mesmo de aproveitar o momento para esclarecer as pessoas, atrás do narizinho dele, da trufa nasal, da carninha, o narizinho mesmo dele, na junção do nariz com o focinho, passa um nervinho ali. A pessoa tem que bater naquele ponto, né? Bater forte ali, porque ali é como semelhante ao reflexo do joelho. Você bateu ali, ele abre a boca, mas aí você tem que puxar ele mesmo, vai abrir a boca dele, não vai interromper o espírito de briga e o espírito de luta que ele está naquele momento. Então, mas você vai tirar a vítima das bocas dele, e aí você vai ter que procurar segurar ele, porque realmente a mordida do pitbull é uma coisa impressionante. Pessoal que fique alerta. Nail, muito obrigada pela tua participação, e semana que vem a gente está aí conversando de novo. Joia, obrigado, au para você.
No próximo bloco, um bate-papo com o presidente do Expresso Princesa dos Campos. Fique com a gente, é um instante só. O prazer de viajar, às vezes, acaba virando um desafio quando se pensa em estradas lotadas, aeroportos lotados. Aí chega a hora da gente pensar num velho companheiro de estrada, o ônibus. E justamente para falar sobre transporte terrestre que eu recebo hoje aqui o presidente do Expresso Princesa dos Campos, o Rudnick. Rudnick, prazer te receber. Prazer é meu, fico muito feliz de estar aqui no seu programa. Rudnick, bem-vindo à cidade, você está aí há pouco tempo no Expresso, né? 6 meses, completando esse mês, né? Pouco tempo, mas estamos aí com muita determinação. Isso é ótimo. E chegando justamente aí ao setor de transporte terrestre enfrentando um desafio que é a concorrência com o avião, né? Algumas linhas o avião consegue concorrer, né, em algumas poltronas. Inclusive, saiu uma reportagem recente que o avião cresceu em relação ao transporte terrestre. Mas eu creio que as empresas de ônibus estão muito bem estruturadas, elas estão muito bem preparadas para enfrentar esse mercado, que é um mercado muito grande. E nós temos aí, no caso Ponta Grossa, que não tem uma linha aérea regular, Sim. né? Se você for considerar a despesa, deslocamento e tal, até o aeroporto de Curitiba, né? Ou pegar um ônibus direto Ponta Grossa, São Paulo, por exemplo, eu acho que acaba sendo mais vantajoso o ônibus, né? Não só a questão, vamos dizer assim, financeira, né? Mas a questão também do tempo, né? Esse deslocamento seu fica muito mais rápido e muito mais viável, principalmente se você for fazer uma viagem para qualquer cidade do interior, principalmente, né, Cascavel, Foz do Iguaçu. Então, o avião ele tem a concorrência dele do tempo, mas tem toda uma preparação, né? Você tem que chegar 1 hora antes, você tem que sair, por exemplo, quem for a Foz do Iguaçu, né, que é o caso nosso, tem que voltar 100 quilômetros para trás, voltar 1 hora antes do tempo, pagar estacionamentos, né? Se sujeitar a carregar malas por diversos galpões e diversos locais, quando que você pode embarcar aqui em Ponta Grossa e ir direto para Foz e lá ter todo um atendimento, né, bem melhor do que o aéreo, que você vai chegar lá, você vai se sujeitar também a esperar a bagagem, pegar táxi, ir para o hotel. Então, assim, se computar todos esses gastos e o tempo, com certeza bem mais viável de ônibus. Além do que o ônibus hoje, muitas pessoas acreditam que não tenham acompanhado a evolução, né? O ônibus hoje, a estrutura, o conforto e a segurança que as empresas vêm investindo nos últimos anos, ela é de pouco até de conhecimento da grande maioria da população, né? Principalmente quem tem uma classe média e a classe alta. Eu vejo esse exemplo, eu falei São Paulo, citando o exemplo de uma pessoa conhecida que, porque tem um ônibus que passa a noite toda viajando, sai daqui perto da meia-noite, chega em São Paulo 6 horas da manhã, um ônibus leito, né, no caso da Princesa dos Campos, então são 6 horas de viagem, não, muito tempo eu vou de avião. Aí deslocou para Curitiba, chegar 1 hora antes, só ali Sim. já foram umas 3 horas, aí toda aquela função, né, para embarque. Aí fechou o aeroporto de Curitiba, 2 horas na pista, então ali ele já empatou e ainda teve todo o restante da viagem. Fora o risco que ele acaba correndo nas estradas, né? Porque quando você compra uma passagem com uma empresa de transporte, você está contratando um serviço, você está contratando um profissional preparado, treinado, né? Para poder fazer a direção. É uma pessoa que está preparada para uma direção defensiva. O que nós, né, motoristas comuns, não temos essa experiência e preparados, né? Então, só o risco que corremos nesse deslocamento, né, que a gente faz de carro já é um grande negócio. E com pressa ainda, né? Porque você normalmente você está olhando o relógio, eu tenho que chegar lá no aeroporto, tenho que fazer check-in, ou às vezes tem que despachar a mala. Então, assim, o tempo hoje é muito importante e o conforto também. Os aviões hoje, as poltronas deles são muito apertadas, né? Viagens com um certo tempo, se a pessoa tem uma altura um pouco mais fora do padrão brasileiro, que é por volta de 1,70, isso incomoda, né? Principalmente quem está dentro do avião. O ônibus não, ele já tem um espaço entre as poltronas muito maiores, né? Apresenta um conforto maior.
E falando nisso, você falou dessa segurança nas estradas, o brasileiro parece que perdeu um pouco o hábito do ônibus, não sei se pela facilidade da compra de carro e tal. Aí nós vemos estradas cheias, às vezes as pessoas não têm muita prática de estrada. E é sempre bom lembrar, né, Rudinick, que um ônibus fazendo o trajeto corresponde a pelo menos aí uns 20 carros a menos na estrada, né? Com certeza. Além disso, né, de, vamos dizer assim, aliviar essa malha que nós temos, que não é uma malha preparada para o movimento de veículos e a quantidade de carros que nós temos, né? Isso são poucos estados e poucas estradas que estão preparadas para receber essa quantidade de veículos e a quantidade de pessoas, principalmente inexperientes, né? Às vezes a pessoa faz 18 anos, o pai já dá um carro, a pessoa já vai para a pista, e isso tudo é muito perigoso, né? Então, o ônibus não, o ônibus ele transporta aí de 40 a 46 pessoas, dependendo da linha, que normalmente num carro vai 4, então corresponde aí a no mínimo 10 carros, né? E o pessoal, nós estamos aí com o Paraná prestes a ser sede da Copa do Mundo, e até nós comentávamos esses dias, conversando lá no Expresso, que a empresa vai fazer 90 anos no ano da Copa. 80. 80, perdão. 80 anos no ano da Copa. Vai ser feito todo um preparativo aí, um investimento nessa área? Coincidentemente, né, uma coincidência muito grande, a Princesa dos Campos estará fazendo 80 anos junto com a Copa. E nós enxergamos que a Copa é uma grande oportunidade, porque principalmente para a nossa cidade de Ponta Grossa, né? A Princesa estar instalada aqui, a sua matriz, isso nos é gratificante. Por quê? Porque Ponta Grossa com certeza será um local onde as pessoas, os turistas vão se fixar, né? Porque com certeza Curitiba não vai conseguir dar atendimento a esse volume de pessoas. E nós seremos com certeza a empresa oficial aí do transporte da Copa, né? Principalmente ligando Ponta Grossa a Curitiba. E aí trabalhar todo um marketing. Sim, vamos trabalhar o marketing e o marketing institucional, que nós estaremos fazendo 80 anos, né? Estamos preparando muitas novidades. E nessa linha aí, aproveitar esse gancho dessa tua presença aqui, muito, muito bem-vinda. A Princesa, uma empresa que é orgulho dos pontagrossenses, está aí presente em vários estados do Brasil, né? E, claro, sem desmerecer nenhum dos profissionais que trabalham lá, mas o carro-chefe do atendimento ao público são os motoristas, né? Sim, são os motoristas. E essa semana, que o programa vai ao ar, nós estaremos comemorando o Dia dos Motoristas. Os profissionais da Princesa têm muito para comemorar no seu dia? Tem, sim. É dia 25, próximo agora, né? Que é dia de São Cristóvão, que é também o dia do motoristas, né? É o nosso, vamos dizer assim, um dos principais profissionais, né? O motorista é um profissional que tem que ser muito bem preparado para a atividade dele, né? Então a Princesa, como uma empresa tradicional e muito grande aqui no Paraná, ela vem agradecer, né, os nossos profissionais aí do dia 25, os nossos motoristas, né? Com muita alegria. Tá certo, Rudinick, boa sorte nesse teu trabalho. A gente está aqui sempre à disposição para divulgar as novidades. Seja bem-vindo a Ponta Grossa e que todos esses desafios que vocês têm pela frente aí sejam vencidos com muita honra. Obrigado e agradeço aí a todos os seus ouvintes. Obrigada. Obrigado. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é anaclaudia@programaautoestilo.com.br e o telefone 9132-3536. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, e a gente já tem um encontro marcado em Alto Estilo aqui na TV Vila Velha na próxima semana. Até lá!